Beleza. Beleza, então. Então, passando primeiramente uma visão geral sobre qual que é a ideia desse software. Tá. Esse software foi feito, está sendo feito, né, para que pessoas com pouco conhecimento do processamento de imagem SAR possa abrir dados brutos que ele voou numa região, processar esses dados e gerar uma análise mais específica em relação à umidade do solo, target detection, mineral deposits, e dentre outras análises. Ok. Vamos separar, então, esse software em, podemos dizer, três partes, tá? Então, vou compartilhar já a tela com o senhor Tá. para você acompanhar pela interface. A primeira etapa é o Setup Project. É antes do voo, certo? Ok. Nessa etapa, o usuário entra na minha interface, ele vai selecionar qual projeto ele quer mexer, e aqui é importante que ele pode escolher projetos já existentes ou pode selecionar um novo. Tendo selecionado um novo, ele vai ter que digitar o nome do projeto, certo? Por exemplo, vamos dizer que esse daqui vai ser o projeto Mazda. Ok. Nessa etapa vai vir a parte de Set Reference. Isso daqui é uma das partes muito importantes, que é para ele começar a pôr as informações iniciais no reference file. Esse reference file vai acompanhar o usuário desde o início até o final do projeto, certo? Tá. Ele ainda está em desenvolvimento, o reference file em si, porque a gente quer colocar seções específicas para todos os módulos nesse arquivo. Ah, mas vai ficar em branco várias seções? Vai. Você só vai preencher aquilo que você tem conhecimento nesse momento e que é necessário. Tá, E como ok. eu falei, você vai ter a oportunidade de modificá-lo posteriormente na parte de processamento. Então, por enquanto, o usuário vem, coloca, por exemplo, o Change Reference File, ele vai ter que nomear esse reference file, então, por exemplo, Reference Mazda, e vai abrir aqui essa tela com o formato do arquivo de referência. Sempre vai abrir um formato padrão. Como você pode ver, aqui a gente já tem a parte de biomassa e soil moisture, tá? Uhum, tá. Aqui vão entrar outros campos, por exemplo, target detection, mineral deposits, tunnels, pipelines, certo? Isso daqui seria, tudo para cima, seria a etapa referente ao cálculo mais específico dos módulos. Essa etapa aqui é a etapa mais importante referente ao processamento dos dados brutos. E geralmente, para o voo, é esse trecho que o usuário vai preencher. Tudo aqui acima, referente aos módulos que vão aparecer, inclusive aos outros módulos, não é necessário ser preenchido agora, Tá. tá? Então, deixa eu só confirmar isso aí. No momento que você, por exemplo, seleciona Soil Moisture, ele já tem um setup predefinido que ele vai começar com eles. É o seguinte, eu já vou preencher algumas informações, deixar preenchido, algumas informações que é referente ao drone. Por exemplo, por padrão, o drone já tem um ângulo de visada, que é esse θ de 61 graus. Tá. Para modificar esse ângulo, tem que ser um usuário mais avançado. Um usuário mais avançado vai saber me dizer o θ, o HRMS e o tamanho do filtro que ele quer utilizar. Um usuário mais padrão vai utilizar as configurações padrões, que já tem um HRMS padrão, um ângulo de visada padrão, entende? Sim. Só que, de novo, essa parte aqui, neste momento de Setup Project, ele pode estar em branco, não vai afetar o voo. Tá. Porque, nesse momento, o importante para o usuário é definir o sinal chirp, é definir qual projeto. Ele ainda nem fez o voo ainda. O importante para ele agora é apenas começar a definir esses pontos, certo? Porque ele vai olhar e falar, olha, queremos voar aqui nessa área. O objetivo nosso é calcular a umidade do solo nessa área. Portanto, depois do voo, a gente vai querer fazer o processamento com uma resolução de 0,2 metros, 20 centímetros. Então, ele já deixa esses 20 centímetros aqui. Vamos querer fazer setorização ou não? Ah, melhor fazer setorização. Ele define aqui as variáveis referentes à setorização. Tá, isso aí a partir de perguntas. Oi?
ele vai definindo esse espaço, ele vai perguntando, ele vai... É meio que no planejamento, quando ele vai analisar qual área que ele vai querer processar, que ele vai voar para adquirir os dados, certo? Sim, vai querer uma área grande demais? Deixa eu só entender. Desculpa, deixa eu só entender a interface. Essa segunda parte aí, existe uma interface onde ele entra com essas informações, é isso? É aqui, não é uma interface. Esse daqui é um arquivo TXT que é Aí ele vai aberto para ele. no próprio arquivo. Exatamente, ele vem aqui, por exemplo, eu quero 0.33, eu quero 1 metro de resolução. Entendi. Entendeu? Tá. Ele vem aqui mesmo nessa interface. Mesmo para o usuário padrão. Mesmo para o usuário padrão, exatamente. Tá. Vai abrir isso daqui para ele editar. E não existe um risco dele colocar, por exemplo, 0,2 e gerar um problema? Existe esse risco. Mas, como foi pedido lá na hora que eu estava fazendo isso, eles queriam um pouco de liberdade para poder alterar vários dados. Então, assim, claro, existe o risco do usuário vir e apagar esse θ de 61 e colocar 52. Certo. Mas eu não tenho como controlar isso, porque eu, assim, de antemão, não tenho como saber qual configuração de drone o usuário vai utilizar. Okay. Eu não posso impedi-lo de modificar esse dado. Certo, entendi. Entendeu? Uhum. A minha ideia é aqui deixar algumas instruções sobre, por exemplo, como que se preenche alguns dados. Mas eu não posso restringir tudo, porque se eu restringo tudo, às vezes o usuário, talvez tenha um usuário avançado acompanhando ele que quer fazer um voo para um teste específico, que usa um outro ângulo de visada, e eu congelei esse ângulo, então no teste não é possível. Tá, então, na verdade, a interface do usuário padrão e a interface do usuário avançado é a mesma. Nesse caso, sim. Ele só, como usuário padrão, alguns parâmetros ele não tem conhecimento e provavelmente não vai mexer. Exatamente. Não fazer alteração nenhuma. Na verdade, esse software, a ideia original dele era ser utilizado para um usuário sem conhecimento sobre SAR. Depois lá, que eles foram comentando, e um usuário mais avançado não pode fazer isso, isso, isso? Uhum. Como não é a ideia desse produto, o que um usuário mais avançado faria? Ele abriria o código e alteraria o que ele quisesse. O usuário padrão, que é o objetivo do código, ele não teria que abrir código. Tudo seria feito único e exclusivamente pela interface. Ok. Né? A gente não, a ideia é futuramente adicionar para um software pessoal da Radaz ambas as funcionalidades, avançado e padrão. Ok. Tá bom. Beleza, então, deixa eu até aumentar a tela aqui, talvez fique melhor. Isso. Ok, feito isso, feitas as alterações, você salva, fecha, save reference, yes. E aí, você finalizou já a preparação do seu projeto. Se a gente entrar aqui, vamos entrar lá aonde esses projetos ficariam guardados, para o senhor ter uma ideia. Perdão pelo senhor. Não, tudo bem. Mas vai relaxando aos poucos. Uhum. Isso aí, você está navegando no seu desktop. Sim, eu estou navegando no desktop só para você entender como que funciona a parte de diretórios. Né? Diretórios seriam as pastas que eu estou me referindo. Você está usando o que aí? Algum sistema operacional? Eu estou usando o Linux Debian, que é o sistema operacional que eles vão utilizar no TII. Tá, ok. Inclusive, é uma coisa importante, né? Esse software está sendo feito para ser rodado em Linux. Porque o processamento... Funcional é importantíssimo. Ok. O processamento com GDL das imagens SAR ocorre em Linux, ele não fica bom em Windows. É importante isso. GBL. GBL é o que a gente utiliza para processar mesmo os dados brutos. Ok. Tá bom. Tá? Então, aqui, todos os projetos sempre vão estar aqui dentro. OptOS App, Configs, Radar Config. Lembra que eu criei um projeto chamado Mazda? Sim. Tá aqui o projeto chamado Mazda. Ó,
chirp, CMD, project CFG e o reference Mazda que a gente criou. Ok, esse é o arquivo que você estava editando. Exatamente. Esses 5 arquivos, vão para o pendrive, que o usuário vai tirar e colocar no drone e levar o drone para campo. Nesse momento, acabou a primeira parte, que é a preparação do projeto. Ok. Certo? Então, só para confirmar o processo aqui. Você entra na interface e vai preparar os dados. Então, você vai criar um arquivo de referência, dar um nome para o projeto, e ele vem com uma configuração padrão, e dependendo do seu nível de conhecimento avançado ou padrão, você altera mais ou menos parâmetros nesse arquivo. Uma vez que está fechado, que está concluído, você salva, e ele já tem aí uma estrutura própria, onde ele cria o conjunto de arquivos de configuração. Esse arquivo de configuração, ele é transferido para um pendrive que vai ser inserido no drone. Daí, é isso? Isso. E aqui até vale uma ressalva, né? Você viu que a única coisa que eu alterei foi o reference Mazda. Eu não alterei o chirp, o CMD, o DBSS. Isso já vai ser alterado. Eu vou dar a opção para o usuário de escolher qual chirp, qual CMD, qual DBSS. Só que quem vai preparar esses arquivos tem que ser um usuário avançado. O usuário padrão não tem a condição de prepará-los de antemão, tá? Então, imagina que nós vamos oferecer ali alguns chirps, alguns DBSS, certo? Padrão. Certo. E aí, vamos pegar até aqui para mostrar um pouco da ideia da estrutura. O senhor viu a tela mais ou menos nesse sentido aqui, né? Que era, vamos lá, reference, file, change, reference, certo? Que era aquela tela ali final. Sim. Aí, em vez de voltar aqui, return to start, que é o que está lá, vamos dizer que seria um next, certo? Tá, ok. O próximo a ideia seria um menu, mais ou menos como esse daqui. Pronto. Choose seria o Project CFG. Aí aqui ele vai ter um menu de seleção, certo? Project 1, aí vai ter o Project 2, 3, 4, certo? Para ele fazer uma escolha. Não tem como eu abrir para ele e pedir para ele alterar na hora, porque são muitas informações. Esse tipo de Project CFG, bem como esses outros, chirp, CMD, DBSS, são tipos de arquivo. Deixa eu até abrir para o senhor ver. Tá vendo? É um tipo de arquivo que tem informações muito relevantes sobre a amostragem da IMO, sobre o GNSS, algumas informações sobre o voo. Tá vendo? Não tem como o usuário abrir isso na hora. Sim, e editar na hora. Certo. Aqui sobre o sinal chirp que vai ser utilizado, nem é com essa maneira que eu consigo abrir, ele tem outra maneira de leitura, porque ele é um ponto B. Tá. Então, é um usuário que sabe sobre o voo, sabe sobre o sistema SAR, que tem que vir, preparar, salvar esse tipo de arquivo, para o usuário que vai utilizar, abrir e simplesmente escolher. Certo? Tá. Aqui eu estou um pouco confuso. A gente fez a definição do arquivo de referência. Ponto. Sim, ponto. Esse conjunto de BIM e CFGs aí, ele baseado em alguma outra escolha? Como assim alguma outra escolha? Por exemplo, eles mudam de voo para voo? Sim. Então, em que momento que eu estou escolhendo o tipo de voo aí?
Como é que você selecionou especificamente esses que estão nessa pasta aí, nesse diretório? Não, vamos lá, calma. Por enquanto, eu só estou fornecendo esses, eu não estou dando opção para o usuário de escolha ainda. É por isso que Ok. você não viu. Isso é uma atualização que eu preciso fazer, tá? Porque no momento a gente só tinha um chirp, um CMD, então não fazia sentido eu te dar uma escolha para você escolher um entre um, certo? Tá, então vamos estabelecer uma coisa aqui só para a gente, porque senão é muito novo para mim, inclusive o vocabulário, alguns conceitos. Então, só para eu. É importante a gente trabalhar em cima do que está pronto. Então perfeito. Então, sobre o que está pronto, o usuário só vai escolher o arquivo de referência, tá? Ele clica em Change Reference File, vai pedir para ele renomear de acordo com o que ele quer, conforme você viu. O usuário altera as informações relevantes para o voo, que está Ok, naquela parte de Back Projection e Sectorization. ok. Depois ele vem aqui, ó, Return to Start Screen, que é a tela inicial. Mas Tá, nesse momento ele vai fechar o meu software, vai tirar o pendrive, vai levar o drone para campo e fazer o voo. perfeito. Acabou a primeira etapa aqui. Tá. Feito o voo, o usuário vai retornar. Deixa eu só entender uma etapa para fazer sentido para mim. Quando ele coloca, ele insere o pendrive, existe um software ali dentro que vai se orientar. Isso aí é o padrão do drone ou é algo que vocês desenvolveram também? É um padrão do radar que a gente desenvolve. Então Sim, já está pronto e é uma caixa preta que a gente não vai abrir. exatamente. Tá bom, ok. Essa etapa é totalmente do drone ali, a gente não mexe, não altera É um nada. outro produto que está consagrado e não é alvo de alteração nesse momento. Exatamente. Perfeito. Feito o voo, o usuário vai retornar com um pendrive cheio de dados brutos. Esses dados são, no momento, ilegíveis por si só. Você não consegue inferir nada deles. Ok, Então, ele vai ter que passar por um processamento. Né? ok, Em dados SAR, existem alguns tipos de processamento. Né? Por exemplo, Range Compression, que é, vamos dizer, uma das técnicas iniciais desenvolvidas. A gente utiliza uma das técnicas mais novas e que dão melhores resultados, que se chama Back Projection, ok. certo? Tá. Essa etapa, Todo mundo tem falado aí, e é o padrão nesse momento. sim. Esse Back Projection, ele é padrão, já está automatizado, que é a parte do Christian. Ele hoje é o que utiliza a GPU, conforme você tinha comentado lá no início. Ok, Então, ele acelera demais o processamento. Né? certo, Antigamente, demorava-se 4 dias, coisa que hoje a gente demora alguns minutos. perfeito. É essa velocidade. Mas essa etapa é automática e o usuário não tem que fazer nada. Ele vai inserir o pendrive, o software automaticamente vai criar os diretórios para copiar os dados e até para você entender, porque eles vão ser importantes para a minha parte depois, tá? Aqui, ó. Process. Perfeito. Aqui, os diretórios onde o pendrive copia os dados que foi voado, tá? Como você pode ver, tem alguns nomes, ó, Bio, Mazda, Rima, Detec. Esse é o nome do projeto que o usuário deu lá no início. Então, por exemplo, se lá no início ele criou um novo projeto, no Setup Project, criou um projeto chamado Rima, ele copia aqui como Rima, certo? Tá, então deixa eu só validar esse entendimento aí. Nós criamos um projeto, demos um nome para ele, nesse caso foi Mazda. Uhum. Ele foi para o drone, voou, gerou a imagem. E no momento que você insere, eu tenho algumas dúvidas em relação à interface aqui, mas aí depois a gente abre essa sessão aí. Tá. Você insere na tua máquina o pendrive de volta e ele detecta que tem um pendrive ali que faz parte do conjunto da solução. Então, Uhum. ele vai lá, verifica que é um projeto,
ele corresponde ao projeto Mazda, e aí ele faz a cópia exatamente para a pasta correspondente. Certo. É isso? Isso. Só que, vamos lá, eu nunca deixo criar um projeto já existente, Ok, né? perfeito. Como a minha parte e a parte do Christian podem ser feitas separadamente, os projetos que eu coloco aqui para teste não são os mesmos que estão lá nos projetos setados, entende? O que você chama de lá? Esse é aqui, deixa eu chegar lá de novo para você. Aqui, ó. Quando você faz o setup project, eu não te falei que o setup fica aqui, dentro desse diretório? Sim, Você deu o nome de Mazda, certo? certo. Eu nunca vou permitir você criar 2 Mazda. Ok, Da mesma forma, a ideia é todo projeto que está aqui dentro no Radar Config, que você setou, ele posteriormente vai vir para a parte de process. Então, assim, num, seguindo todo o padrão do software, aqui deveria ter também o BIO, Mazda, RIMA, TileTech, da mesma forma que tem aqui. Entende? Só para não se confundir as informações. Então, no mundo ideal, ele vai ter uma correspondência unitária aí. Exatamente. No mundo ideal, eu teria isso daqui. Tá. Certo? E, por exemplo, o Mazda aí está com letra maiúscula e também está aí com letra maiúscula. Isso é diferenciável porque no próprio Linux a gente consegue diferenciar. Sim. Uhum. Então, assim, letras maiúsculas e minúsculas eles não consideram a mesma. Que né? sensitivo. Okay. Exatamente. Mas no mundo ideal, você primeiro seta o projeto BIO aqui, foi para voo. Retornou do voo com o pendrive, inseriu o pendrive no computador, ele já vai começar a gerar o diretório com o mesmo nome BIO dentro de process, dentro de raw data, que é os dados brutos, ele vai pegar a data que você foi voado e gerar o diretório com data, para ele copiar os geotiffs, certo? Espera aí que você tá indo muito rápido. Perdão, Desculpa, perdão. eu preciso te acompanhar. Deixa eu entrar aqui em process, vai ficar mais fácil. Ó. Lá, Se eu entrar tá em BIO, tem uma data aqui, certo? ok, uma data. É essa data que ele copia lá para raw data. Porque para diferenciar o processamento, a gente sempre faz por datas, né? Ok. Ano, mês e dia. Você nunca faz mais de um voo no mesmo dia. Exatamente, não tem como. Os voos são demorados por causa da precisão, entende? Então, Sim. geralmente, você pode até fazer mais de um voo no mesmo dia, mas ele vai ser um nome diferente de projeto. Mas você teria que ter mais de um drone. Certo. E mais de um computador também para processar. Enfim, essa parte de raw data não importa muito para mim. O que mais importa para mim é a parte de process. Você vai entender por quê. Como eu falei, o usuário colocou o pendrive no computador, ele apareceu o projeto para ele, ok? Ele vai depois inserir as informações de ground data. Inserir as informações de ground data, e isso tem que ser manual, o software começa a fazer o back projection, tá? Que é processar os dados brutos. Essa parte é automática. Ele tem um job rodando lá, um script rodando, que ele detecta a chegada de um novo arquivo e dispara o processamento. Exatamente. Deixa eu até mostrar isso para você. Deixa eu ver se ele está funcionando aqui já. Não, ele ainda não está funcionando aqui. Mas qual que é a ideia? Esse Log Viewer é uma interface que mostra para o usuário o próprio software esperando o pendrive ser inserido e como que a parte do back projection está sendo feita, tá? Aqui não está pronta nesse computador, porque, como eu falei, o Christian está desenvolvendo ela no computador dele e as nossas etapas são não dependentes, né? Eu não preciso do log viewer dele para fazer a minha etapa. Mas aqui o usuário não vai digitar nada, ele não vai... É só informativo para ele, tá? Tá, ok. E como eu falei, assim que ele colocar o pendrive e informar o ground data,
o software do Christian já vai detectar, opa, tenho todas as informações necessárias. Então, ele começa a fazer o back projection, com a resolução que o usuário setou lá no início. Tá bom. Certo? Tá. Você diz que quando ele define o raw data, o usuário você diz, mas antes você disse que ele só espeta o pendrive. O usuário tem alguma ação aí nesse momento? Não, só colocar o pendrive. Tá. E qual que é o software que está rodando? Ele tem que estar ativo em algum software, correto? Certo. Esse software tá rodando o tempo todo nesse computador. Que é esse log viewer que você viu, ele está o tempo todo ativo. Tá. Tem uma coisa que para mim não está fechando aí, que é o seguinte. Hoje você está apresentando aí no seu laptop, no seu desktop, whatever. Você está num ambiente Windows aí. Não, Linux. Essa janelinha embaixo aí. Não, eu estou vendo pelo Ndesk. Eu estou acessando remotamente o computador que eu estou fazendo o software. Entendi. Tá, então peraí. Mas assim, esse é um ambiente do usuário? Não, vamos lá, calma. Eu preciso entender. O usuário pode mexer nesse desktop, nesse notebook dele, para fazer qualquer coisa. Isso tudo que eu estou entrando, o usuário tem acesso. Tá, O usuário vai ter que entrar nessas etapas? Não. Eu só estou aqui entrando nelas para você entender onde que vão as coisas. Tá. Mas o usuário vai fazer tudo pela interface ou apenas inserir o pendrive. Como eu falei, a parte do usuário nesse momento é pegar o pendrive do drone e inserir o pendrive no notebook. Eu só estou te mostrando como é que é a estrutura. Né? Eu sempre vou ter a estrutura de diretórios com monitor, process, raw data e results. Não, tudo bem. O usuário não tem que entrar aqui. Não, tudo bem. Porque assim, eu preciso ter um caminho de referência para eu poder começar a entender as peculiaridades aí. Isso é fundamental para a gente mapear tudo. Mas imagina assim, ó, eu sou um usuário lá final que vou usar. O que eu preciso ter na minha máquina? Eu vou ter que ter esse software que está debaixo aí, que é o esse roxo aí. Não, debaixo tirando essa tela é a visão do servidor. Essa aí. Isso aí é instalado no Windows do usuário, correto? No Linux do usuário, sim. O usuário tem que rodar Linux. Sim. Tudo bem. Tá bom. Ele tem que ter um computador com Linux Debian para rodar. Entendi. Então, não é opcional para ele fazer em Windows, não. Fazer em Windows, entendi. Eu tenho Windows na minha máquina, mas eu acesso remotamente uma máquina com Linux para fazer o software. Tá. Que o usuário não tem essa conexão remota. Ele vai estar fazendo tudo na máquina local. Sim. O usuário pode, né, querer fazer remotamente, ele pode, mas ele precisa de um notebook com Linux, da mesma forma que eu preciso. Certo. Tá. Entendeu? Eu não consigo fazer nenhum processamento local. Se eu tivesse um pendrive, tá, com os dados brutos, eu teria que ir nesse notebook local para inserir o pendrive. Não funciona entrar no meu, que é Windows, e tentar jogar remotamente. Não. Tá? Como eu estou só na parte de desenvolvimento, eu não estou na parte ainda dos dados brutos, para mim não faz diferença acessar localmente ou remotamente. Mas para o usuário final, faz. Tá, então, eu queria primeiro, só para a gente, assim, embora você vai, de vez em quando, navegar no servidor aí, eu queria ter a visão do usuário para ter uma linha de ponta a ponta, uma visão de ponta a ponta, depois a gente vai acrescentando essas informações adicionais aí. Então, vamos partir do usuário... Então, do usuário, como eu falei, ele é Linux, interface, tá. Setup Project, vai setar um projeto, igual a gente fez, finalizou, tirou o pendrive,
saiu do computador, tá? Levou o drone para campo, fez o voo, retornou. Retornou, ele vai inserir o pendrive. Ele não tem ação nenhuma em interface, em mexer no Linux, nem nada. Ele vai inserir o pendrive. Perfeito. Vai inserir as informações de ground data que vem do drone. E como que ele entra com essa informação? Ele vai pegar essas informações do drone, que não vem colar junto no pendrive, tá? Deixa eu procurar. É exatamente o que você está mostrando aí, na interface do usuário final. É exatamente isso que ele vai fazer? Ele vai abrir essa tela ou não? Sim, ele vai ter que abrir essa tela nesse momento. Tá. Para inserir. Qual que é esse aí? Ele, através da interface, ele chama essa tela? Não. Isso daqui é a tela normal de Linux. Tá, é porque essa interface eu conheço de comando de linha. E deve ter uma telinha. Perdão. Isso daqui é, por exemplo, quando você entra num terminal, você só digita MC, que é Midnight Commander, porque fica mais fácil de você navegar. Você pode entrar também com CD, 2 pontos e tudo mais. Tá, tudo bem. Ele só mostra aqui para mim aqui os diretórios parecido com o que você teria em Windows, sabe? Tudo bem. Tá? Então, ele é um browser, é como se fosse o correspondente do Windows lá de navegação. Tudo bem. Então, o usuário, ele sabe que ele vai ter que fazer esse processo manual aí. Ele é um processo manual que ele consegue fazer através do próprio Linux. Exatamente, do próprio Linux. Ou seja, ele vai localizar uma pasta, configuração, e inserir os ground data que ele vai pegar do drone. Tá, e no momento que ele insere o software sozinho identifica os ground data, copia para o lugar de origem, lugar necessário deles, e começa o processamento sozinho. Então isso ainda não está claro para mim. Ele está lá na máquina dele. Ele inseriu o pendrive. Inseriu o pendrive. O seu sistema identificou, mas ele tem um processo manual para fazer ainda. Sim, porque o que acontece? O sistema, deixa eu procurar só. Aqui, ó. Imagina esse diretório aqui de chirps, tá? Tá. O sistema viu que tem um novo projeto, ele já copiou para as partes necessárias dentro de raw data, de process, de monitor, de results, mas está faltando ground data. O sistema, então, vem para essa pasta aqui. Eu não estou achando a pasta específica aqui. Deixa eu ver se está na HMI. Tá, deixa eu simular como se fosse aqui, tá? Vai estar um arquivo escrito assim, necessary round data.txt. Vai ter um negócio assim. Ok. Nessa pasta, o usuário vai inserir manualmente as informações de ground data. O software vai estar o tempo todo olhando para dentro dessa pasta. Imagina que ele está verificando a cada 5 segundos. Tá. No momento em que o usuário insere os ground data aqui, como é que ele insere isso? Ele pega as informações do pendrive, do drone, certo? Tá. Coloca dentro do sistema Linux e copia para esse lugar. Tá, então ele faz uma cópia manual. Manual, exatamente. Tá. O software identificou que tem o ground data, ele recorta desse lugar, para não deixar mais aqui, e joga para dentro de raw data. Tá bom, então você inseriu o pendrive, ele não faz nada por enquanto automaticamente, o usuário tem que ir lá... Inserir o ground data. E ele vai ter essa pasta que você criou aí, mas ele vai criar automaticamente e ele transfere para essa pasta. Aí sim, o sistema está olhando de tempos em tempos e ele vai pegar os dados brutos e direcionar para raw data. Exatamente. Dentro do projeto que ele está utilizando. Sim. O raw data do projeto. Isso. Ok. Aí,
o software sozinho começa a fazer o back projection, com ou sem setorização, depende se o usuário selecionou aquilo no início, tá? E o usuário agora não tem função nenhuma, a não ser esperar finalizar o back projection. Tá. Então, dentro desse conjunto de software que está aí, na máquina do usuário, também tem esse processamento com GPU está sendo feito localmente, é isso? Sim, sim. Tá, então, não é qualquer máquina que ele vai rodar isso. Ele tem que ter uma máquina com GPU, alguma operação mínima aí para rodar, entendi. Exatamente. E é o modelo lá criado já pelo Christian. Isso. Com otimizador e tudo mais. Isso. Tá, então, agora fez sentido que você falou que está demorando dias, né? Que você falou, horas. Sim. Tá, então, ou seja, não é ele não comunica com uma máquina que vai fazer o processamento. Todo o processamento é local e ele já consegue fazer rapidamente por conta dos otimizadores. Entendi. Perfeito. Então, como eu falei, o usuário, nesse momento, espera, certo? O processamento finalizar. Como que ele vai saber se finalizou? Pelaquela tela do Log Viewer que eu tinha mencionado. Perdão por não estar instalado aqui no meu computador, mas aquela tela tem uma visão assim do back projection com sinalizadores, né? Vermelho e verde, sabe? Xzinho e ok. Só para informar, está realizando, está realizando. No momento em que aparecer um ok, significa, opa, finalizei o back projection. O usuário pode fazer análises mais avançadas a partir de agora. Tá, então, o software ele está lá detectou, ele dispara um processo e aí ele tem aberto lá uma seção onde vai dizer para ele o status, né? Estava processando ainda, chegou no ok, terminou. Então, depois de alguns minutos, ele vai receber um ok e ele está preparado para seguir em frente. Exatamente. E aí, a gente realmente começa com as ações, de novo, do usuário e entrando na minha interface, que seria o nosso foco, tá? Tá. Vamos lá. Já fez o back projection, certo? Certo. O usuário vai abrir minha interface novamente, Start Screen, e vai vir em Processing. Beleza. Neste momento, o usuário vai escolher qual projeto ele quer fazer uma análise mais avançada. Perfeito. Eu só vou fornecer para você projetos que o processamento já foi finalizado. Por quê? Imagina que o usuário tem esses 4 projetos, tá? E aí ele resolve fazer um outro projeto, vamos dizer assim, um projeto Brasil. Ok. Certo? Voou, voltou, inseriu o pendrive, está processando. Aí ele entra na minha interface sem esperar finalizar o processamento do Brasil. Vai aparecer Brasil aqui? Não vai. Porque não tem os dados processados para fazer uma análise mais avançada. Okay. Só vai aparecer Brasil no momento em que finalizar, certo? Certo. Então você vem e escolhe, por exemplo, Mazda. Ok. Tá? Seleciona. Neste momento, você vai ter a opção de escolher qual módulo que você quer aplicar. Esse módulo seria a análise mais avançada. Neste momento só tem 3, mas a ideia é ter 7, tá? Tá. Mas vamos trabalhar com os 3 que temos. Soil Moisture, Biomass, Target Detection. Ok. Tá. Faz sentido o seguinte, olha, você voou pensando na umidade do solo. Faz sentido você clicar em Target Detection? Não. Não faz, mas ainda assim o meu software tem que funcionar. Porque eu não sei de antemão qual a finalidade sua voando, certo? Então, isso não está lá no pendrive também? Não. No momento que eu fiz a configuração do setup, ele foi para o pendrive, foi para o drone, voltou, ele não está, essa informação não está lá? Sobre para que você fez o voo? Não. Não está lá. Naquele arquivinho de configuração não tinha lá só o Não, mas então, lá tinha Soil Moisture, Biomass, Target Detection, tinha todos os módulos. Ah, ok, entendi. Não tinha uma marca de que é isso que você estava fazendo, entendi. Exatamente. Legal. E é uma coisa que eu, com o Christian, ainda estamos conversando. Por quê? Por um lado, a gente gostaria de restringir, no sentido que você voou numa área específica para umidade, certo?
Por Certo. outro lado, o usuário pode querer falar, nessa mesma área, eu quero analisar a umidade, eu quero analisar a vegetação, eu quero analisar para ver se tem objetos enterrados, tem que tudo funcionar na mesma área. Mas aí, a imagem que foi extraída, ela não teria que ter tido esse propósito, o tipo de chip e antenas, não Não muda. O tipo de processamento feito não muda para os módulos. O que entendi. muda é alguns detalhes que eu posso até entrar um pouco mais, se você quiser. Não, agora não. Vamos Ok. devagar. Mas Que é vamos partir do seguinte princípio. Você fez o back projection, essa Uhum, imagem é possível de ser utilizada em todos os módulos. Claro que vai depender do tipo de terreno, no seguinte sentido. Imagina que você voa num terreno plano que não tem nada de enterrado. Se você tentar utilizar o módulo Target Detection, você vai encontrar zero. sim, não havia nada para Porque não você. havia nada. É a resposta correta, não havia nada. Uhum, Certo? É isso, só isso que eu queria ter mencionado. entendi. Não, é porque, assim, quando nas primeiras conversas que nós tivemos, eu achei que tinha uma relação da configuração inicial com o tipo de processamento, mas agora. E aí, na hora que você começou a dizer, né, eu vi lá soil moisture e falei assim, tá lá a informação. Então, agora está batendo e refinando mais esse entendimento. Perfeito. Então, você tem a Maravilha. possibilidade de fazer qualquer coisa. Exatamente. Se vai dar um resultado satisfatório ou não, depende do terreno, né? Sim. Não tem como a gente. Nesse momento aí, mesmo como um usuário padrão, eu tenho que ter o bom senso de buscar aquilo que, de fato, foi sensoriado. Exatamente. Você pode fazer averiguações de teste, né? Você voa por cima de um terreno, você fica assim, será que tem algum objeto enterrado? Aí você Uhum. escolhe o módulo vai funcionar, dado algumas informações extras necessárias no arquivo de referência, mas do contrário, ele não vai dar nenhum tipo de problema ou vai retornar zero, que significa não tem objeto enterrado. Entendi essa preocupação da liberdade. Você, é, faz parte do trabalho fazer outros tipos de análise e o dado está lá. Eventualmente, o dado pode estar lá e eu como um especialista ali, quero analisar essa possibilidade, então, por isso está a opção aí. Perfeito. Exatamente. Então, vamos escolher Soil Moisture, só para seguirmos aqui com uma análise, tá? Ah, Escolher Soil Moisture. Aí aqui vem a parte do ajuste de parâmetros. Lembra que eu tinha falado que naquele primeiro momento não era necessário preencher tudo? Agora é. uhum. Você vai. Aí vamos lá. Aqui para Soil Moisture, eu já tenho testes mais extensivos, eu tenho vários arquivos de referência. Mas imagina que a primeira vez que o usuário acessa, ele só tem um arquivo de referência. O que é esse arquivo de referência? É aquele que nós configuramos? Ele é reference Mazda, Ah, TXT. tá. Então, mas Justamente. aí, nesse caso aí, eu não teria que selecionar aquele que eu já comecei a preparar? Que Não, sim, preparei. como eu falei para você, ele vai. Vamos lá, vamos abrir aqui os diretórios novamente. Para ter files, não, tá em Raider Config. Isso. Aquele reference Mazda está aqui, que você levou para o projeto. Aí, se eu tivesse posto isso no pendrive, colocado o pendrive de novo no computador, processado, dentro do projeto Mazda, com letra minúscula que a gente criou, teria esse reference Mazda TXT. Como eu falei para você, esses projetos aqui eu estava utilizando para teste posteriormente, então eu já criei outros arquivos de referência, já processei outros dados. Ficou confuso? Então, então, nesse caso, eu vou encontrar nessa listinha aí aquele que nós criamos, né? Exatamente. Como eu falei, imagina que esse reference Mazda você criou para levar para voo. Certo. Você colocou ele no pendrive, Perfeito. voou, retornou, inseriu o pendrive, processou o back projection. Neste momento, imagina que aqui teria sido criado um projeto Mazda com letra minúscula. Certo. Uhum. Dentro desse Mazda, teria o diretório aqui, reference file, e dentro de reference file, eu teria o meu reference Mazda.
Perfeito. E aí, nesse caso, ele ia aparecer para você no menu. Exatamente. E só iria aparecer ele. Tá. Ok. Certo? Perfeito. Agora, como não é o caso, né? A gente tem esse Mazda que a gente escolheu. Ele entra aqui na data desse projeto. Dentro de references, ele tem vários arquivos TXT, tá? Vários porque eu criei mais de um arquivo de referência. Por que disso? Porque o usuário pode vir, e aí vamos clicar em Adjust, vamos visualizar esse High-Res TXT aqui, só para você ter uma ideia. Tá vendo que ele está com resolução de 0.2? Sim. Ele está com resolução de 2 na setorização? Sim. Depois do processamento do Back Projection, imagina que vem um usuário, analisa aquelas imagens, antes de fazer qualquer análise com Soil Moisture, ele fala assim, não está com uma resolução boa, né? Podia ser com uma resolução melhor. Aí ele vem e altera esse 0.2, ele quer alterar para 0.05. Tá. Sim. Entende que eu precisaria fazer o Back Projection de novo? Não vai fazer diferença, né? Não, vamos lá. Isso daqui é uma parte extremamente importante do software. Tá. No arquivo de referência, você tem, vamos dizer, dois tipos de informação. Aquela informação que só vai afetar o módulo e aquela informação que vai afetar todo o processamento. Por exemplo, nessa etapa aqui, eu falei para você que a gente já fez o Back Projection, correto? Correto. Quer dizer que eu já tenho uma imagem .tif, que é um arquivo GeoTIFF. Tá. Esse é o tipo de arquivo gerado quando você faz o Back Projection. Quer dizer que se eu abrir um software especializado, por exemplo, o QGIS, que é um software especializado para se analisar a imagem SAR, você já consegue ver a imagem. Tá. Certo? Não é mais dado bruto, agora é imagem processada. Ok. Só que essa imagem foi processada com alguns parâmetros. Um ângulo da divisada. Não, principalmente o que eu quero dizer com parâmetros são esses parâmetros de back projection. Ok. Índice de refração, Tá. amplitude threshold na banda P, na banda L, na banda C, default width, default resolution. Essas informações que eu falei que tem que ser preenchidas lá no início foram as informações utilizadas para o back projection. Ou seja, não, se eu mudar agora, não muda nada. Ah, mas aí que tá, eu vou chegar nessa parte. O que a gente pensou? A gente falou, olha, o usuário pode abrir, pode falar, não gostei da resolução, né? Tá uma resolução muito grande, eu quero uma resolução mais fina. Só que não é obrigação do usuário saber processar tudo de novo, saber apagar os diretórios para não dar conflito. Como que a gente vai fazer? Então, por isso que a gente adicionou esse execute aqui, ó. O que significa? E aí é a parte importante. Imagina que eu estou nessa etapa onde eu vou fazer o ajuste de parâmetro, certo? Tá. No mundo ideal, na primeira vez, você vai olhar e falar, olha, gostei do meu back projection, não tem nada que eu queira alterar, eu quero só calcular a umidade, certo? Então, você vem aqui, vai selecionar o seu arquivo de referência, que naquele caso, exemplo que a gente estava falando, seria o reference Mazda, e eu não vou clicar em ajustar parâmetro, vou clicar em selecionar, certo? Certo. Nesse momento, ele iria fazer o quê? Calcular a umidade do solo. E acabou. Sim. Só que imagina que o usuário fez isso, olhou para o resultado e falou, olha, a resolução está ruim, né? Quero fazer o back projection de novo. Como eu falei para você, não é obrigação do usuário padrão saber fazer back projection. É por isso que a gente adicionou a seguinte funcionalidade. Ó. Se eu clicar em ajustar parâmetro, ele vai pedir um novo nome para o arquivo. Por quê? Porque ele sempre vai tratar modificações no arquivo de referência como se fosse um subprocesso novo. Tá. Para que você não apague informações que você já tem e possa comparar futuramente. Entendi. Então, eu vou dar aqui High-Res V2, né? Ok.
Aí perceba que ele já colocou Hi-Res V2 aqui para mim e abriu aqui o meu arquivo. Certo. Se Então, me você... dando uma chance de rever aí o back project. Exatamente. E aqui é que vem a importância do que eu estava falando para você, de informações que só afetam o módulo e informações que só afetam o processo como um todo. Se eu vier... Módulo... Esse é o módulo, Soil Moisture. Módulo, Biomass. Vai ter outros módulos, né? Target Detection, Mineral Deposits. É o módulo que eu escolhi inicialmente. Exatamente. Tá. Vamos supor que você olha para mim e fale assim, olha, eu não quero calibrar as minhas imagens com umidade padrão de 20, eu quero calibrar com umidade padrão de 30. Se eu salvar aqui agora, vai precisar fazer back projection de novo? Não vai. Não vai, porque a informação da umidade não é utilizada para back projection, ela só é utilizada para umidade. Cálculo de umidade da umidade do terreno. Então, você fecha aqui, salva, né? Eu salvei, fechei, e vem aqui, select file. Não vai dar problema nenhum. Tá. Se você entrar ali no diretório dos references, você vai ver lá, ó, Hi-Res 2, e tem esse ponto done aqui, ó. Tem o ponto txt, que é com as informações que a gente fez, tá? Cadê o Hi-Res? Mas tem esse ponto done. Ah, não, tá aqui, ó, o V2, perdão. Olha lá, com 30, né, de umidade, certo? O done é o quê? Esse ponto done é importante. O que ele significa? Ele significa que o back projection já foi feito. Ah, ok. Que você não tem que fazer de novo. Uhum. E por que isso é importante? Eu vou te mostrar aqui com um exemplo apagando esse V4 aqui para fazer um pequeno teste. Deixa eu só conferir aqui. Vou até apagar aqui. E olha aqui que é importante para você ver também. Ó. Lembra que a gente criou o arquivo de referência Hi-Res V2? Sim. Dentro de resultados, tem o Hi-Res V2. É assim que eu comparo o meu resultado com qual arquivo de referência foi utilizado. Toda vez que você cria um novo arquivo de referência, eu crio também um novo diretório de resultados. Para que isso? Para que o usuário possa comparar os resultados de acordo com as várias modificações que ele vai fazendo para ele poder analisar, certo? Para ele poder falar, olha, colocando a umidade 30 foi melhor que colocar a umidade 20. Colocando a resolução de 0.05 foi bem melhor do que colocando a de 0.2. Entende? Entendi. Tá, ele mantém o histórico. Exatamente. A comparação aí. Agora, imagina você que eu venho aqui, clicar em ajustar parâmetro. Vou clicar aqui, novo back. Dei qualquer nome, tá? Tá. E você vem e você vai, quero alterar a resolução para 0.05. Tá, Por quê? 2.05, tá. Por quê? Porque eu quero fazer o back projection de novo. Tá. E é aqui que o usuário vai fazer. Ele vai alterar esse default e ele vai vir nesse execute aqui, ó, e colocar 1. O que isso significa? Significa que o software vai ver, opa, tenho que fazer back projection de novo. É para isso que funciona esses execute. Tá. Esses execute normalmente vão estar 0. Se o usuário quiser fazer back projection de novo, ele vem pela minha interface mesmo, ajusta o arquivo de referência e coloca execute 1. Vou salvar. Tá. Olha só. There is already a .start flag in this folder. Keep all execute 0 or wait for the running back projection to finish before creating another start flag. Isso aqui é importante para você, porque eu esqueci de comentar um certo fato. Perdão, erro da minha parte. Aquele novo back não foi criado, tá vendo? Se eu vir em referências... O que não foi criado? Aquele arquivo, novo back. Ah, o novo back. Não foi criado. Uhum. Então, deixa eu só passar aqui um pouquinho para você entender o que está acontecendo. Quando tem todo arquivo de referência, ele vai ter o ponto .txt, certo? Tá. E o arquivo .flag. Essa flag pode ser done, start ou error. Tá. O que significa? Se for .done,
significa que o back projection já foi feito e que você só vai agora fazer o cálculo do módulo. Como eu mostrei para você do Soil Moisture. Ou seja, não tem que refazer o back projection. Exatamente. Se por um acaso você quiser refazer o back projection, ele vai criar a flag .start. O software do Christian vai entrar no meu arquivo de referência, porque ele também está sempre verificando, e ele vai ver, opa, tem uma flag .start. Preciso fazer back projection de novo. Beleza. O back projection vai ser feito, e no final ele vai trocar essa flag .start para uma flag .done. Ok. Entendeu? Então imagina que é como se esse ponto 3 aqui fosse, eu vou até apagar e te mostrar, ele fosse virar um IRS 3.done. E no seu caso, como você tinha um start aí, como ele não está rodando, ele permanece nesse estado. Estou esperando aí, porque você tinha falado lá que o script não está rodando, né? Isso. Aí eu vou chegar nessa parte, IRS 3.done. O que eu queria chegar nessa parte com você, que é até importante. Não pode ter mais de uma flag.start, porque o software do Christian não consegue fazer vários back projections simultaneamente. É isso que é aquele aviso que você viu. Toda vez, isso é uma análise de erro que o meu software já faz. Eu sempre estou verificando esse diretório. Se já houver um ponto start e o usuário tentar criar outro, e como que ele cria outro? Tentando dizer que tem mais um back projection para ser feito, aparece aquela mensagem de erro. Tá, então só vai ter um em espera. Só vai ter um em espera, perfeito, sempre. Então ele detectou que tem um start lá e falou, opa, Exatamente. Agora eu apaguei o ponto start, tá vendo? Então vamos voltar. Mas ele não te avisou que tinha, né? Ou ele falou? Não, ele falou que tinha, lembra? Que apareceu aquela telinha na frente? Tá. Eu vou fazer um teste com você agora que eu apaguei o ponto start, tá? Manualmente, só para você ver. Novo back. Ok. Vou vir aqui, vou colocar 0.05 e vou colocar execute 1, tá? Tá. Vou salvar. Tá refazendo o processo. Ok. Fechei. Tá vendo? O novo back foi criado. Vamos entrar lá no diretório para você ver o seguinte, ó. Cadê novo back? Novo back.start. Só que se tá ponto .start, significa que o back projection está sendo refeito, correto? Sim. Significa que tem GeoTIFF pronto para calcular? Tem resultado? Ele tem um anterior, mas não tem... Não tem desse novo, certo? O que acontece se eu for clicar em Select File? Ele vai... Eu coloquei para teste, tá certo. É um bug que eu ainda não corrigi. Aqui, ó. É isso daqui que eu queria mostrar para você. Reference file has the start flag. Wait for the back projection to finish or choose another project to process. Tá, então você não vai conseguir avançar. Exatamente, você não vai conseguir avançar. Por que não? Porque aquele arquivo, ele tá com a flag .start. Em teoria, ele está em processamento nesse momento e não vai deixar você... Exatamente. Você só pode clicar em teste para os arquivos que tem flag.done. Se você tivesse selecionado, e aqui, perdões, eu vou ter que fechar porque os botões de back e next ainda estão com erro, tá? Tudo bem. Mas o que aconteceria se eu tivesse selecionado esse arquivo .txt que tem a flag.done? Teria processado. Se eu escolher esse txt que tem a flag.error, teria dado erro. Teria dado assim, esse arquivo tem a flag error. Choose another project. O que é a flag error? Essa flag é dada quando o back projection deu algum problema. Tá, mas aí é um problema irrecuperável? Não, é um problema que um usuário avançado vai ter que analisar o porquê. É algum problema. Tá bom. Não finalizou, acabou a internet, acabou a luz, o computador desligou sozinho. Exatamente, acabou a memória. Qualquer tipo de erro assim, a flag é error. Beleza. Deixa eu apagar de novo, então, aqui, só para
retornar lá. Você está usando essa interface Python, usando Isso é Python, isso é puramente Python. o Thinter, Não, isso aqui é o Qt Designer. Qt Design, tá? Ele é muito mais flexível. Sim, ele dá mais opções, né? Fica mais bonito, né? A apresentação é bem bonito essa apresentação. Eu vou pegar, então, por exemplo, esse HiResTXT, que eu já sei, tá? Eu já sei que tem a flag.done. Se você clicar em selecionar esse arquivo, ele vem para a parte de Training Validation, perdão. Eu ainda preciso atualizar muita coisa nessa interface. Tá, não, tudo bem. Aí você vai poder escolher entre treinamento e teste. Qual que é a diferença? Esse treinamento e validação é para o usuário mais avançado. Ele vai ter que preparar de antemão diretórios para treinar uma rede neural. Esse teste vai utilizar redes neurais que já existem. Certo? Aí, em que momento que eu vou... porque, assim, eu estou falando de um módulo que já está, digamos assim... Professor, desculpa te interromper de novo, eu tenho uma reunião em 5 minutos. Não, tudo bem. Será que a gente pode interromper a gravação e continuar essa gravação amanhã, por exemplo? Não, talvez já mesmo horário? eu nem percebi aqui, não, sem problemas. Eu estou interrompendo aqui e a gente continua em outro momento. Podemos fazer amanhã, 10 horas, se o senhor estiver disponível. Amanhã, 10 horas, sim. Eu tenho reunião às 9 e depois a gente... Então, eu vou replicar para amanhã, tá bom? Perfeito. Te agradeço muito aí pelo seu tempo. Eu que agradeço e, por favor, amanhã pode me trazer quaisquer dúvidas que o senhor tiver, que eu repito, tá? Bom, sem problemas. Obrigado aí. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.